Domplex. Ainda se lembra de usar mercurocromo para tratar feridas? Este antisséptico foi muito popular durante várias gerações, mas desde 2001 que não é permitido em Portugal. Em causa estava o mercúrio, um dos compostos dessa tintura altamente tóxico. O mercurocromo foi descontinuado, mas a exposição humana ao contaminante não diminuiu, muito pelo contrário. O peixe tem poucas calorias e é rico em proteína e ômega 3, um dos ácidos gordos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir. É por isso uma opção alimentar saudável. Mas o mar é um depósito de poluentes aos quais o pescado não é imune. Para muitos deles, como o chumbo ou o cádmio, a lei já determina limites de concentração no peixe. Mas há outros compostos perigosos em circulação que estamos a ingerir através do pescado sem qualquer controlo, e o recente estudo europeu, EC Save Seafood, vem provar isso mesmo. Existem dois contaminantes que foram aos quais os consumidores, a nível europeu, não é só em Portugal, a nível europeu, estão expostos a risco, dado o seu perfil de consumo. É o caso do metilmercúrio, portanto a fração tóxica do mercúrio, e o caso do PBDE, que é do 99, o PBDE 99, que é um retardador de chama. Os investigadores de 10 países europeus estudaram a presença no peixe de microplásticos, triclosan, bisfenol A, produtos farmacêuticos, pesticidas, toxinas e as frações orgânicas de metais pesados. Apesar de todos terem sido identificados nas espécies estudadas, só um retardador de chama e a parte orgânica do mercúrio estão a ser consumidos em níveis alarmantes. Foram inquiridos consumidores desde portanto, Portugal, que é um país onde se consome muito pescado, até à Bélgica e Irlanda, que são países onde se consome muito pouco pescado. E em qualquer destes países a exposição correspondia a um risco para os consumidores. Isto porque há a probabilidade dos consumidores excederem os limites de toxicidade, entre 20% a 30% no caso de português e um bocadinho menos no caso belga. Os investigadores reclamam, por isso, limites legais no peixe para estes dois poluentes. Os retardadores de chama, que são compostos usados, por exemplo, em circuitos elétricos ou roupas e que chegam ao mar através dos lixiviados, dos resíduos ou das águas de lavagem de vestuário, e o metilmercúrio, que é uma fração orgânica do mercúrio total e a mais tóxica para os seres vivos. Para o mercúrio total, a União Europeia já tem limites de concentração estabelecidos para o peixe, mas o que este estudo vem demonstrar é que isso não é suficiente. Só analisar a fração global do composto é insuficiente para podermos prever a exposição a que o consumidor está ao risco. São regulamentados, mas existem frações destes compostos que são mais tóxicas e que existem em proporções diferentes no pescado. E daí haver necessidade de analisarmos aquela fração que é tóxica e não o composto em si. O mercúrio total que existe no mar pode ter origem natural ou resultar da poluição humana. É transformado em metilmercúrio por ação de bactérias e é dessa forma que é ingerido pelos peixes. O metilmercúrio é mais de 80% do mercúrio presente no pescado. O peixe espada preta é um dos exemplos, juntamente com o espadarte, com a tintureira, o cação e o atum, em que nós devemos moderar o nosso consumo. Ou seja, devemos, no máximo, consumir 1 a 2 vezes por semana, máximo dos máximos. Quanto maior for a espécie, maior o teor de contaminação. Isto acontece porque o mercúrio é bioacumulável. À medida que se sobe na cadeia trófica, as concentrações aumentam porque os peixes que comem outros peixes preservam o metal pesado dentro de si. Na União Europeia, espécies pequenas como a cavala não podem ser consumidas se tiverem mais de 0,5 miligramas de mercúrio por quilo e espécies maiores já podem chegar ao miligrama por
por quilo. O metilmercúrio acumula-se sobretudo no fígado e no músculo do peixe, ou seja, é impossível fugir à ingestão do contaminante. Se nós consumirmos uma quantidade muito elevada num determinado momento, nós notamos os efeitos num curto espaço de tempo. Mas o que acontece normalmente é que nós vamos consumindo o pescado e vamos acumulando os contaminantes. Portanto, não temos um efeito imediato de toxicidade. Daí, não é como, por exemplo, quando apanhamos um peixe contaminado com uma bactéria e que nós ficamos com problemas gastrointestinais ou com uma toxina e que o efeito é imediato e nós associamos àquilo que comemos. No caso do pescado e dos contaminantes químicos, normalmente os efeitos são a médio ou longo prazo. Trabalhadores que durante anos lidaram com o mercúrio, por exemplo, na indústria das tintas, desenvolveram problemas neurológicos. Algo semelhante está a acontecer em populações de aves marinhas como as gaivotas. Em Ibis, nos Everglades, que é uma zona onde há um historial de deposição de mercúrio no lago, verificou-se mesmo que alterou de tal maneira o comportamento dos machos que eles, durante a reprodução, em vez de tentarem copular com fêmeas, estão a copular com machos. Portanto, pode ter mesmo implicações ao nível da reprodução, mas também tem implicações ao nível do voo das aves, da coordenação motora. Kátia Santos estuda comunidades de gaivotas na costa da Bélgica. Os teores de mercúrio que encontrou nas aves são surpreendentes. As fêmeas, durante a formação dos ovos, acabam por depositar e detoxificar nos ovos todo o mercúrio que ingerem, entre outros metais. Esse mercúrio passa para as crias e passa para os ovos e tem-se verificado, pelo menos no meu estudo, que tem contribuído para reduzir o investimento maternal, a quantidade de nutrientes que elas colocam nos ovos, ou seja, formam ovos mais pequenos e por isso a cria, quando nasce, vai ter também menos recursos para se desenvolver. Quando se pensa que em aves adultas, valores acima dos 7 nanogramas por miligrama de mercúrio em penas já começam a induzir efeitos negativos na reprodução dos adultos e quando se verifica que em crias ao nascerem, elas já têm valores como 3 nanogramas ou 5 nanogramas, são valores que estão perto do limiar do efeito em adultos. E em crias não se sabe ainda bem quais são esses limiares e isto sim suscita realmente alguma preocupação. A presença de mercúrio no oceano é um fenómeno natural. Resulta, por exemplo, da erosão das rochas ou da atividade vulcânica, mas também tem origem antropogénica e esta é atualmente a principal fonte de contaminação de mercúrio. Quer a queima de combustíveis fósseis, quer a mineração, libertam mercúrio para o meio ambiente e, segundo um estudo americano publicado na revista Nature em 2014, os níveis de mercúrio nos oceanos triplicaram desde a Revolução Industrial. O Ártico e o Atlântico Norte são os locais com maior concentração de mercúrio no oceano. A costa portuguesa é um caso de estudo especial. Foi aqui que Sílvia Monteiro registrou níveis de mercúrio dos mais preocupantes da Europa, em golfinhos. São concentrações elevadas. Dependendo da espécie, há espécies como o ruaz apresentam umas concentrações muito mais elevadas comparativamente com por exemplo, o boto ou o golfinho comum, e apresentam também na nossa costa concentrações mais elevadas relativamente a outras localizações europeias. A investigadora analisou 160 golfinhos que arrojaram na costa nacional de 4 espécies diferentes: o ruaz, o boto, o golfinho comum e o golfinho riscado. Os teores encontrados só são ultrapassados por indivíduos que habitam as costas dos mares Mediterrâneo e Adriático. Poderá realmente dever-se a uma maior biodisponibilidade de mercúrio na costa continental portuguesa. Mas, no entanto, nós temos que ter também outros fatores em consideração. Um dos fatores é que, por exemplo, é sabido que estes animais acumulam ao longo da vida alguns elementos, alguns poluentes, e o mercúrio é um deles. E então, por exemplo, a idade dos animais poderá ser um fator que influencia os resultados que nós obtivemos comparativamente com outros animais. Existem outras variáveis, como o sexo dos animais, o estado nutricional, o estado de saúde. Há já alguns estudos também que já demonstraram isso em países da Europa do Norte, mas existe ainda muito pouca informação relativamente a estas associações, tanto que nós não conseguimos ainda perceber a relação causa-efeito. Às vezes não conseguimos perceber se é
a concentração do elemento que leva ao aumento de patologias, porque muitos destes elementos causam imunossupressão, ou se, pelo contrário, o facto de eles estarem mais debilitados faz com que eles de alguma forma consigam absorver ou absorvam mais estes elementos. Então, ainda não conseguimos perceber onde é que começa, se é o ovo, se é a galinha, onde é que chega lá. Sabe-se que os golfinhos desenvolveram estratégias para lidar com esta contaminação. A formação de complexos de selênio, por exemplo, neutraliza o efeito do mercúrio. Mas ainda assim, os níveis de mercúrio num predador de topo são 10 milhões de vezes maiores que o dos restantes indivíduos. Se assim é para os peixes e cetáceos, o que podemos esperar de análises feitas em humanos? Marta Monteiro e Ana Catarina Alves estudaram os teores de mercúrio em 50 parturientes do distrito de Aveiro, recolheram amostras da placenta, do cordão umbilical do bebê e do cabelo e sangue da mãe. Conseguimos obter amostras de parturientes de diferentes concelhos, 9 no total, e embora os resultados não tenham sido a média total, não é considerado acima do limite, está perto, encontramos realmente parturientes com níveis elevados. No cabelo, por exemplo, percebemos que 32% das amostras tinham níveis acima dos limites referentes, os valores de referência considerados pela Agência de Proteção Ambiental, e percebemos que outras 8% tinham valores no níveis de mercúrio no cabelo acima dos 2 microgramas por grama, que é um valor de referência estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Segundo a Agência de Proteção Ambiental americana, o ser humano não deve ter mais de 1 micrograma por grama de mercúrio no organismo. Para a OMS, o limite é de 2 microgramas. Entende-se que, a partir desta dose, o efeito na saúde é deletério, ou seja, 32% das mulheres grávidas acumularam no organismo níveis preocupantes de mercúrio e parte dessa contaminação passa para os bebés. Até há uns anos acreditava-se que a placenta filtrava todos os poluentes, mas as análises dos cordões umbilicais mostram o contrário. Principalmente substâncias orgânicas, que atravessam facilmente esta barreira placentária. Porque digamos que a placenta tendo uma barreira, tem a parte materna, tem a parte fetal, mas existe uma barreira, a barreira placentária, que é incrível realmente, porque é seletiva também nas suas funções biológicas, quando tem que ser, faz com que os sangues da mãe e do feto não se misturem, o que é extraordinário, mas realmente não é assim tão seletiva. E muitos estudos já se fizeram e já se repararam, já se sabe que realmente o mercúrio passa, e o nosso estudo veio provar mais uma vez isso, precisamente. Este estudo é especialmente pertinente face ao contexto geográfico das mulheres estudadas. O distrito de Aveiro é conhecido pela contaminação histórica de arsénio e mercúrio, fruto da vasta indústria química estabelecida na região. Foi na década de 50 que as indústrias em Estarreja deram início às descargas poluentes no meio ambiente. Esses contaminantes foram ficando retidos nos solos e na água usada para regar os campos agrícolas. No início do século XXI, os resíduos do complexo passaram a ser confinados em aterro, mas a contaminação de solos, sedimentos e aquíferos é ainda uma realidade. Muitos desses locais contaminados são usados para a agricultura e os inquéritos feitos às 50 mulheres deste estudo parecem denunciar uma correlação entre exposição a teores de mercúrio e consumo de água. Percebemos que as mães que consumiam água engarrafada tinham de alguma forma níveis de mercúrio mais baixos. Este estudo da Universidade de Aveiro traz um outro dado novo. É preciso especial atenção à membrana que envolve o líquido amniótico. Nós também reparamos que a membrana amniótica, que é uma matriz que não tem sido muito utilizada para este tipo de estudos, pelo menos, na verdade só encontramos 3 estudos com outros metais, mas realmente a membrana amniótica foi muito curioso, porque foi onde encontramos a maior concentração de mercúrio e não sabemos explicar porquê. Portanto, o desafio seguinte seria então tentar perceber porque é que esta membrana acumula mais mercúrio.
Dentro do útero, o bebê está protegido pelo saco amniótico. Esta bolsa de água protege-o dos órgãos e ossos da mãe de eventuais embates e de infecções exteriores. Quanto mercúrio é que a membrana deixa passar, é algo que ainda não se sabe. As investigadoras não sabem também qual o real impacto na saúde dos bebés destas concentrações. O que fizemos foi recolher dados antropométricos. Recolhemos o comprimento do bebê, o perímetro cefálico e o peso, foi o que nós fizemos. E a partir do perímetro cefálico, por exemplo, muitos estudos têm a ver com o cérebro, não é? E muitos estudos já também envolvem o mercúrio com este parâmetro. Mas, felizmente, para estes bebés não houve qualquer influência. No entanto, o tamanho do cérebro diz muito pouco sobre o seu funcionamento. Einstein tinha um cérebro particularmente pequeno e todos reconhecem a sua genialidade. A verdade é que estudos que se prolongaram por vários anos demonstram que há bebés com atrasos neurológicos devido ao mercúrio com que contactaram ainda na barriga da mãe. Na União Europeia, a cada ano nascem cerca de 2 milhões de crianças com déficit de inteligência devido à exposição ao mercúrio. Como serás tu amanhã? Um Biosfera especial, a emitir brevemente pela RTP, o toxicologista dinamarquês Philippe Grandjean explica o efeito que o mercúrio teve em várias gerações de crianças nas Ilhas Faroé. One of your biggest studies was in the Faroe Islands, where you studied children who were exposed to mercury. They had difficulties doing simple tasks, didn't they? What we did was to ask the children to play the piano with their fingers like this, and if they did that with the left hand, then we know that the other side of the brain, the right hand of the brain, will have a lot of activity because it's this part, the opposite part of the brain, that will control this function. And sure enough, when we did that with kids who had not been exposed to elevated amounts of mercury, then that's exactly what we saw. But children who had a higher exposure to mercury before they were born, they actually had to use both sides of the brain so that we saw a light signal reflecting that the child was actually sending signals back and forth between the two sides of the brain in order to control this happening, playing the piano with the left hand. And that is highly abnormal. And the problem is they will never recuperate. These changes are permanent because we saw them all the way up until last time we examined the same children, they were 22 years old. And so we could see the same pattern. Durante anos, o consumo de baleias piloto nas Ilhas Faroé foi recorrente, daí a elevada exposição destas crianças a mercúrio. Hoje, a matança das baleias ainda é permitida, por se entender que é uma tradição a preservar e a população mantém o seu consumo. O risco é, por isso, ainda maior. Estima-se que o ser humano vai emitir tanto mercúrio nos próximos 50 anos como o produzido nos últimos 150. E os especialistas prevêem que a capacidade de sequestro de mercúrio por parte do oceano profundo se extinga em breve. Nós analisamos quer espécies selvagens, quer espécies de aquacultura. Em termos de teores de contaminantes, as espécies de aquacultura não têm praticamente nada. É fácil de explicar porquê, porque enquanto que as espécies selvagens levam muito tempo a crescer, e estamos a falar de espécies que normalmente são predadoras, o caso da dourada, o caso do salmão, o caso do robalo também, no caso da aquacultura eles crescem em menor tempo, portanto têm um crescimento mais rápido e as rações que são utilizadas são rações muito controladas, portanto que, embora sejam provenientes de farinha de peixe, as espécies que são utilizadas nessa farinha são espécies que têm teores bastante baixos e todas as rações são muito bem controladas a nível dos contaminantes em geral. Em relação aos não regulamentados, o que nós vimos de facto é que os teores são extremamente baixos quando comparamos as espécies selvagens com as da aquacultura. E os problemas da aquacultura são mais em termos ambientais.
A aquacultura utiliza normalmente como contaminantes ou potenciais contaminantes produtos farmacêuticos, antibióticos para controlar as doenças, pesticidas também, mas são contaminantes que naturalmente não ficam acumulados no peixe. O projeto We Sea Safe Seafood desenvolveu uma plataforma online que ajuda o consumidor a reduzir a exposição ao mercúrio por via do peixe. As pessoas fazem então o seu menu semanal, digamos assim, clicam aqui nesta calculadora e o site vai então mostrar, assim de uma forma acessível, se em gestão atual, de acordo com aquilo que selecionaram, é saudável ou não e quais são as espécies então que deverá substituir no caso de se justificar. Temos aqui os vários poluentes, como o bisfenol A, que já foi falado, muito presente nos plásticos. Temos aqui, por exemplo, no caso do metilmercúrio, sugere-se então o consumo de cavalo em vez de atum. Portanto, a própria plataforma sugere quais é que serão as escolhas mais adequadas, tendo em conta aquilo que a pessoa está à partida a consumir. Podemos também ver os poluentes, mas em forma gráfica, em que mostra para cada um dos poluentes e para cada espécie que o consumidor selecionou qual é que é a proporção para cada espécie daquele poluente. Se nós bebermos chá verde durante as refeições de pescado, o chá verde tem uma substância que é as catequinas, que é um polifenol que tem capacidade antioxidante natural, existe no chá verde, existe na planta, em concentrações relativamente elevadas, e essa catequina impede a absorção do metilmercúrio. A plataforma Fish Choice indica, por exemplo, que mulheres grávidas ou a amamentar devem evitar comer mais do que 250 gramas de atum por semana. Mas os cuidados de exposição ao mercúrio que estes grupos mais vulneráveis devem ter não se restringem apenas à alimentação. A partir de julho de 2018, vai ser proibido o uso de amálgamas dentárias em grávidas, lactantes ou crianças até aos 15 anos. A razão é simples: aquilo a que comumente se chama chumbo dos dentes não é nada mais, nada menos que uma mistura de mercúrio, prata, estanho e cobre, sendo que o mercúrio é metade do composto. Quando nós estamos a mastigar, vai-se libertar vapores de mercúrio. São libertados pela própria ação que existe dos alimentos e pela própria ação da função. Está determinado que as pessoas que têm restaurações em amálgama têm níveis mais elevados, tal como eu disse, em termos sanguíneos, e que esses níveis, quando são removidas as restaurações, que esses níveis vão desaparecer. O amálgama dentário é uma solução barata, durável e resistente, mas existem hoje alternativas à altura, como as cerâmicas. Pedro Ferreira recebe vários pacientes que procuram substituir o chumbo dos dentes por outros materiais. O momento de remoção do amálgama é particularmente perigoso porque, se for mal feito, pode conduzir à inalação de vapores de mercúrio. O protocolo habitual que nós usamos é o isolamento absoluto do campo apuratório, deixamos apenas expostos os dentes em que vamos executar o procedimento. E isto para quê? Para reduzir ao máximo o risco de absorção dos vapores de amálgama, que são nocivos para o nosso organismo, seja através do trato intestinal, ou do trato gastrointestinal, seja através do trato respiratório. Vou começar por cortar o bloco de amálgama. O amálgama só tem uma união física ao dente, pelo que, se nós cortarmos o bloco pelas suas margens, vamos conseguir soltar do dente. Eu podia começar a cortá-la e ir destruindo toda a amálgama, mas com certeza que iria libertar bastante mais mercúrio do que se eu for cortando em pedaços. A grande maioria dos dentistas em Portugal já não usa amálgamas para tratar cáries. No entanto, a Europa continua a permitir a utilização. Em dezembro de 2016, várias organizações não governamentais de ambiente solicitaram a proibição do amálgama, mas o Conselho Europeu entendeu que isso iria afetar a economia de vários países.
E eu acho que não faz sentido quando, por exemplo, nós vemos um país como a Alemanha, que teve um superávit de cerca de 24 mil milhões de euros, estar a usar amálgama apenas pela questão económica, esquecendo-se daquilo que é a toxicidade do próprio mercúrio. Talvez a Europa seja o maior produtor de resíduos de mercúrio em todo o mundo, e percebermos, pelo menos na medicina dentária e percebemos que cerca de 75 toneladas de mercúrio por ano são produzidas apenas pela medicina dentária, que é o segundo maior produtor de mercúrio, a segunda atividade mais produtora de mercúrio. No final do ano passado, o Comitê de Representantes Permanentes aprovou, em nome do Conselho Europeu, um acordo com o Parlamento para a instituição de novas regras para o mercúrio. Entre elas está a proibição de fabrico, importação e exportação de produtos que contenham o poluente, como baterias ou lâmpadas. E o mesmo se aplicará em processos industriais. Só ainda não se sabe quando entrará em vigor. Estas novas linhas vão de encontro ao estabelecido pela Convenção de Minamata sobre o mercúrio, que aconteceu em 2013. Esse primeiro encontro foi um alerta para o problema global de contaminação. Mas este ano terá lugar a primeira conferência das partes da Convenção, com vista a definir medidas efetivas de proteção contra a contaminação por mercúrio. Os ecossistemas e a saúde humana não podem esperar mais. Contamos consigo na próxima semana.